Olimpíada de Matemática, OBMEP 2019. Sabendo que as áreas dos triângulos BCQ e QCP da figura são respectivamente 6 e 2, qual é a área do retângulo ABCD? Então está aqui a área do retângulo ABCD. Temos que a área desse triângulo pequeno, do triângulo QCP, vale 2, e do triângulo BCQ vale 6. Então esse pedacinho aqui vale 2 e esse pedaço vale 6. Porém, nós temos então um retângulo, bases paralelas. Então, essa diagonal com esse segmento vão determinar aqui dois triângulos semelhantes. Eu posso falar que o triângulo de cima e o de baixo são semelhantes. Por qual motivo? Eles têm aqui o ângulo oposto pelo vértice, o PV. Esse ângulo é congruente a esse, seriam ângulos alternos internos. Então, ângulo, eles são semelhantes, tá? Então, existe uma proporção entre os lados desse triângulo. Então, o que eu poderia imaginar? No triângulo de cima, eu tenho um lado que seria a base PC. No triângulo de baixo, eu tenho a base AB. No triângulo de cima, vamos chamar esse pedacinho aqui de H1, que seria justamente a altura desse triângulo. E no de baixo, a gente vai falar que é H2. Como eles são semelhantes, nós poderíamos falar assim, ó, H1 está para H2, então H1 está para H2, assim como PC está para AB. Qual é a ideia dessa proporção? Se eu tiver a razão de H1 para H2, ela vai ser a mesma de PC para AB. E com isso eu vou saber quantas vezes o PC cabe dentro do AB. Tá, mas para que eu estou imaginando isso? Eu estou imaginando isso por esse motivo aqui, ó. Se eu dividir o retângulo aqui, eu vou saber que essa área vai corresponder a 2 mais 6, 8. Então essa parte toda vale 16. Então, se eu saber quantas vezes o PC cabe dentro do AB, basta multiplicar por 16, que seria essa área toda. Tá? Então, a área desse quadrilátero vale 16. 2 mais 6, 8. Multiplicado por 2, 16. Se eu souber quantas vezes o PC cabe dentro do AB, é só multiplicar por 16. Então, vamos ver o que nós temos de informação. Então, esse triângulo, a área é 2. Para calcular a área desse triângulo, seria base vezes altura dividido por 2. Então, PC vezes H1. Então, vamos colocar assim, ó, no triângulo QCP. Então, no triângulo QCP, nós temos base PC vezes altura, que é H1, dividido por 2, isso tem que dar 2. Logo, PC vezes H1 é igual a 4. Então, 2 vezes 2, 4. Nesse triângulo aqui agora, a área dele vale 8. Então, nós temos aqui triângulo, vamos colocar assim, BCP. Então, triângulo BCP. A base, vamos considerar aqui em cima, PC, vezes a altura, que é isso tudo. Eu poderia muito bem falar que é H, porém, como eu quero relacionar H1 e H2, eu vou falar que H é H1 mais H2. Então, H1 mais H2 dividido por 2, isso tem que dar essa área toda, que é 8. Então, nós temos que PC vezes H1 mais H2 é igual a 16. Então, nós temos aqui uma equação com PC e H1, uma outra equação com PC e H1 mais H2. O que nós queremos? H1 sobre H2 para poder comparar com PC e AB. Então, nessas duas sentenças, nós vamos isolar o PC com a ideia de eliminar ele. Então, a gente vai fazer assim. Na primeira, PC é igual a 4 sobre H1. Na segunda,
PC é igual a 16 dividido por H1 mais H2. Como essas duas expressões representam o valor de PC, eu posso falar que elas são iguais. Então, vou falar aqui que 4H1, 4 sobre H1, que é o valor de PC, é igual a 16 sobre H1 mais H2. Porque todas as duas expressões correspondem a PC, então elas são iguais. Vamos aproveitar, vamos simplificar aqui os numeradores, já que a gente tem uma proporção por 4. Simplificando por 4, dividindo os dois numeradores por 4, vai ficar 4 por 4, 1 sobre H1, que é igual a 16 por 4, 4 sobre H1 mais H2. Continuando aqui, nós vamos ter o seguinte. 4 vezes H1, 4 H1, que é igual 1 vezes H1, H1, 1 vezes H2, H2. H1 troca de membro, troca de operação, vai ficar negativo, isso é igual a H2. 4 menos 1, 3H1 é igual a H2. Logo, H2 é o triplo de H1. Então, voltando aqui para a nossa proporção. O H2 é o triplo de H1. Vamos substituir então. Quanto vale o H1? O H1 vale H1. Quanto vale o H2? 3H1. Então, 3H1 é igual a PC sobre AB. Como nós podemos simplificar aqui, H1 no numerador e H1 no denominador, vai sobrar o seguinte. 1 sobre 3 é igual a PC sobre AB. O que isso aqui quer dizer para a gente? Que se o PC for 1, o AB tem que ser o triplo, tem que ser 3. Então, se o PC vale 1, o AB vale 3. Então, se o PC vale 1, o AB tem que ser o triplo, tem que valer 3. Então, vamos arrumar aqui, né? Então, nós temos o seguinte. O PC valendo 1, o AB valendo 3. Então, o PC cabe dentro do AB exatamente 3 vezes. Como a área desse quadrilátero é 16, 16 vezes 3, que é a quantidade de retângulos que eu vou poder colocar, corresponde à área do retângulo. Então, 16 vezes 3, a gente vai chegar em 48. Resposta letra A. Muitos alunos, em vez de fazer todo esse cálculo, eles usaram uma proporção, né? Eles fizeram assim. Eles pensaram, já que esse triângulo vale 2 e esse vale 6, esse quadrilátero ele vale 16. Então, a área que vale 16. Como está fora de proporção, geralmente está fora de proporção, eles pensaram assim, bom, se até aqui a área é 16, até aqui vai ser mais 16. Então, já dá 32. E eu tenho mais um pedaço, que é menos que 16. Então, seria 16 mais 16, 32, sei lá, mais 8, que seria metade, 40. Como o menor valor é a letra A, que é 48, eles marcaram a 48. Então, muitos alunos acertaram na base da interpretação e confiando um pouquinho no desenho. Mas é válido lembrar que o desenho nem sempre está na proporção e nesse não estaria. Aqui no caso, se estivesse na proporção, seria mais ou menos 40 e não 48. Como o menor valor era 48, os alunos acabaram acertando. Então, letra A.